E isso se deu numa madrugada em que ele estava num planeta que ele passou a noite inteira analisando, vendo como era a população de lá, que aquele planeta era próximo do dele. Daí, de repente, ele começou a ver tipo uma esfera escura que estava crescendo numa parte do planeta e estava se aproximando de onde ele estava. E ele, assustado com aquilo, acabou pegando uma nave, acabou saindo rapidamente da atmosfera do planeta e percebeu que aquilo cobriu todo o planeta e de repente sumiu. Daí, depois que aquilo sumiu, ele foi analisar as imagens dos robôs que estavam no planeta e percebeu que no momento escureceu tudo e depois simplesmente clareou quando aquela coisa sumiu e percebeu que não aconteceu nada de diferente, o que ele achou muito estranho, que ele não soube o que era aquilo. Então ele começou a analisar as imagens de cada robô que ele tinha pelo planeta, procurando saber de onde foi que aquilo saiu e o que era aquilo, até que ele encontrou de um garoto que ele viu as imagens e começou a gerar aquilo com as mãos e foi só se expandindo. E daí ele começou a pegar as imagens de bem antes desse garoto ter feito isso. Quando ele viu aquele garoto na primeira filmagem que os robôs captaram, escondido, ele estava passando por um local que tinha um bocado de negro e ele, por ser pardo, começou a ser xingado e chamado de branquelo e que ele não era bem-vindo lá e daí quiseram espancar ele, só que ele correu. E daí no momento que ele passou em outro local que os robôs também filmaram, numa área de brancos, também começaram a ser racista com ele, só que aí ele acabou correndo de lá. E daí ele via que por onde ele passava, tanto branco como os negros tinham preconceito com ele, pelos negros acharem que ele era branco e pelos brancos acharem que ele era negro, sendo que ele era pardo. E daí no momento que ele foi querer começar a gerar aquele negócio de dia, uma mulher apareceu do nada lá atrás dele, daí perguntou se ele estava certo do que ele estava fazendo. Daí aquele garoto disse que ele não aguentava mais essa situação, que ele preferiria transformar aquela realidade em outra coisa, para ver se as pessoas param de ser tão preconceituosas com ele. Só que aí aquela mulher disse que ele está fazendo isso por elas ou só pelo fato dele ter sofrido. Ele disse que ele não aguentava mais ver tanto preconceito, isso daí é uma coisa irracional. Daí ela disse que sim, que era. E daí ele disse que iria alterar a realidade de lá, para fazer com que todos ficassem que nem ele, nem brancos, nem negros, mas pardos. Só que aí ela disse que alterar a realidade sempre tem consequências. Não importa o que você altere, sempre vai alterar mais de uma coisa, porque tudo está ligado na natureza. Quando você altera uma coisa, não altera só uma, altera várias. Então pense bem no que você vai fazer. Se você alterar isso, poderá alterar não só a cor da pele dele, mas muitas coisas. Ele ficou pensativo, mas aí ele disse que ele já estava decidido e queria fazer isso. Daí ela disse que as consequências disso iriam cair sobre ele, mas que ele procurasse fazer o que ele achava certo. Então, ela deixou ele, e daí, depois de um bom tempo, ele ficou pensando, daí ele resolveu fazer isso, e daí deu naquela esfera escura que o rapaz do robô viu. Daí ele ficou tão surpreso, daí acabou chegando aonde aquele garoto estava, daí ele ficou com medo de chegar próximo dele, só que aí ele foi olhar ao redor e começou a perceber que, quando estava amanhecendo, as pessoas saíram assustadas de suas casas, e perceberam que estava tudo pardo, daí começaram a ficar tão assustados, começaram a arranhar a pele, pensando que era alguma coisa, só que perceberam que era a cor da pele dele, daí ficaram tão desesperados com isso, daí começaram a entrar para se lavar. Então, aquele homem teve coragem e chegou lá com o garoto e perguntou se poderia conversar com ele, e o garoto, quando ouviu, ficou bem assustado, e daí ele ficou olhando para ele um tempo, e daí perguntou se poderia falar com ele, daí o garoto saiu com ele de lá, daí chegaram num local mais isolado, e o garoto perguntou se ele era daquele planeta mesmo, daí o homem ficou surpreso com isso, e daí ele estranhando isso, mas acabou confessando que não era de lá, e daí perguntou quando foi que ele chegou, que ele ainda era negro, daí ele disse que tinha chegado ontem, só que aí ele não entendeu bem a pergunta, daí o garoto respondeu que ele acabou criando uma esfera negra de alteração de realidade, que ele tem um poder para fazer isso, e perguntou como era que ele ainda podia ser bem negro, sendo que ele acabou criando aquela coisa no meio da noite. Daí o homem respondeu que foi porque ele viu aquela esfera e com medo acabou saindo rapidamente da atmosfera do planeta, antes que fosse atingido por aquilo, e o garoto a entendeu. E daí o homem perguntou como foi que ele conseguiu essa habilidade, daí ele disse que já nasceu com isso, ele disse que também ele não era desse universo, ele era de um outro universo, que era chamado de realidade verso, e daí o homem não entendeu muito bem, e daí o garoto explicou que não havia só esse universo que se conhece, e que ele acabou parando lá devido a um portal de uma anomalia que acabou levando para lá, e ele acabou vendo essa situação bem difícil de racismo e ele não conseguiu interagir bem com as pessoas, então fez o que fez. Daí o homem
entendeu por parte, daí pediu para ele explicar melhor sobre esses outros universos. E daí o garoto explicou bem, daí ele foi explicando parte por parte, daí até que aquele homem compreendeu melhor. E depois ele chamou o garoto, perguntando se ele queria fazer alguma coisa, comer alguma coisa, sendo que ele chegou sem nada. Daí chamou ele para a nave dele, daí ficaram um tempo conversando, até que de repente o homem começou a perceber que tinha alguma coisa muito grande se aproximando, que ele percebeu nos detectores. E daí quando ele foi ver, tinha uma outra nave chegando perto da dele, que era muito grande, que estava num local isolado. Daí ele não teve muito tempo para pensar, aquela nave parou lá e daí cercou a dele com robôs parecido com a dele tinha. E daí desceu daquela nave um homem que disse que precisava falar com ele. Então aquele homem contou que foi ele quem deixou aquele livro lá com aquelas instruções para ele, que viu do espaço que ele tinha potencial para construir e fazer grandes coisas, e contou tantas coisas para ele que ele ficou espantado com tudo isso. E aquele garoto ficou só ouvindo. E daí depois de um tempo aquele garoto perguntou se teria um jeito de mandar ele de volta para casa dele. E aquele homem entregou para ele um dispositivo de viajar pela realidade, disse que ele poderia abrir um portal para o planeta dele de volta ou para qualquer lugar. Aí aquele garoto disse que ele pensou bem e daí iria fazer outras coisas. E daí disse adeus para eles e foi embora. Daí depois de um tempo, aquele homem finalmente compreendeu que aquele homem da nave que apareceu, que garantiu que ele pudesse ser o que ele era hoje, então disse que gostaria de ser seu aluno. Daí ele concordou e daí disse que queria ver aquele homem de metal, que foi assim que ele chamou, para ver como ele estava. E depois de ele apresentar para aquele homem, ele viu que estava em ótimas condições, daí disse que só precisava de algumas ajustadas, daí fizeram umas atualizações naquele robô, daí ele disse que poderia chamar de robô dizimador. Aquele rapaz, que agora era um homem, não entendeu muito bem, daí aquele homem se apresentou para ele como sendo Eduardo, e o homem lá se apresentou como Rogério. Daí teve alguém no meio da história que perguntou se era aqueles mesmos cientistas que chegaram na Terra, e daí disseram que sim, eram eles mesmos, e as pessoas ficaram surpresas com isso, e daí o registro continuou a história. Daí disse que os dois juntos começaram a aprender bastante, a desenvolver novas tecnologias, já que Rogério ele era bem inteligente e criativo, e o Eduardo ia pegando e ensinando novas coisas para ele. Com o tempo eles começaram a chegar no mesmo nível de conhecimento, e começaram a viajar por vários planetas. Daí o Rogério se cansou do Eduardo, porque ele estava discutindo demais, porque o Eduardo acabou dizimando toda a população do planeta usando o robô dizimador com o cristal, e o Rogério, já cansado da frieza dele, acabou dando um jeito de desmontar o núcleo do robô e retirar o cristal. Só que naquele momento que eles estavam brigando e discutindo separado com as naves para recolher o cristal, acabou acontecendo da anomalia chegar no planeta e acabou levando os dois. E daí foi aí que eles acabaram parando na Terra. E daí o registro concluiu que depois disso, vocês já viram a história que aconteceu aqui na Terra. Mas enfim, no final, o Edward acabou sendo levado para um planeta no qual ele recebeu prisão perpétua. Ele já não vai mais poder sair para incomodar ninguém. E o Rogério acabou sendo mandado para um planeta que estava com muita decadência, que ele começou a ajudar aquele planeta a prosperar. Agora ele foi colocado como líder supremo de lá. E em breve vai se casar com uma mulher, que vai ser feita rainha. Depois de tudo isso, o registro concluiu a história, que falou a respeito sobre o Rogério, que o fato dele não ser bem confiável era porque ele acabou sendo um ditador em vários planetas. Ele era alguém que queria impor todas as suas condições sem ouvir ninguém, pensando que era bem mais inteligente, porque foi uma coisa que ele acabou aprendendo desde pequeno, sendo escravo. Mas já com as normas que foi dado para ele, ele começou a aprender coisas melhores. Agora ele está melhorando. E aí, com tudo isso, ele concluiu o registro que nunca se deve subestimar ninguém, porque até aquele garoto rapaz magro, considerado fraco, um escravo, ele acabou se tornando líder de vários planetas. Nem ele, nem ninguém esperaria que isso acontecesse, mas foi o que ocorreu. Daí, com essa história, se conclui que nunca se subestime nem você, nem ninguém. E daí, o programa acabou. Daí, muita gente ficou maravilhada com essa história, porque também viram que teve um final feliz. E o Marco ficou olhando e achou incrível tudo isso. Daí pensou se ele poderia ser alguém que fizesse tantas coisas incríveis assim também. E o Jonas chegou lá com ele e disse que ele poderia fazer isso e muito mais. E depois eles foram para suas casas. E o Marco recebeu uma ligação da Glória falando que tinha alguém para conversar com ele lá.